Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso primeiro programa dessa temporada de 2026, Carreira Substantivo Feminino. Feliz Ano Novo para vocês. A gente está muito feliz de estar fazendo novamente esse ano esse programa que a cada quinzena traz mulheres incríveis aqui para a gente conversar, falar de carreira e tantos assuntos aí que atravessam a nossa vida, né? Mais um ano a gente está aqui com a Mega Brasil, muito feliz com esse projeto. Bom, eu sou a Priscila Santana, eu sou fundadora da Pronto Comunicação, sou leonina, vocês vão entender por que eu estou falando isso. E junto com a Mega Brasil a gente tem esse espaço aqui muito gostoso para bater esse papo. Bom, antes de começar, quero fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos bem curtos, ficando um pouco grisalhos. Hoje eu tô com uma blusa de manga curta, listrada em vermelho e branco, listras horizontais. Meus brincos são vermelhos, combinando aqui com a minha blusa, e atrás de mim eu tenho um fundo azul. Bom, hoje, gente, a gente vai falar sobre astros, sobre desenvolvimento pessoal, comportamento, autoconhecimento e previsões para 2026. Ai, a jovem mística que habita em mim está adorando essa pauta para a gente começar o ano já pensando em coisa boa, o que que vem por aí. E a nossa convidada de hoje é a Giovanna Guarnieri. Ela é produtora de conteúdo e comunicadora com foco em temáticas de desenvolvimento pessoal e carreira. Atualmente, ela atua como criadora de conteúdo no Astrolink, onde combina criatividade e estratégia editorial para engajar as audiências em temas sobre autoconhecimento, comportamento e evolução profissional. Ela é formada em pedagogia e mudou de carreira depois de encontrar o seu verdadeiro propósito na astrologia. Gente, eu preciso falar que esse papo vai ser demais. Giovana, muito bem-vinda ao nosso programa. Alegria ter você aqui no nosso primeiro. Vamos começar com você esse ano. E antes de começar aqui as minhas perguntas, que eu tenho muitas, eu vou pedir para você fazer sua audiodescrição, por favor, para a nossa audiência. Olá, tudo bom? Feliz ano novo para todos, todos e todas que estão assistindo. Estou muito feliz de estar aqui. Esse tema é muito legal. A astrologia de 2026, gente, esse ano tá assim incrível. Tem muita astrologia para acontecer. Isso significa que tem muita coisa para acontecer na nossa vida. Então, assim, um papo que vai ser super legal. E para fazer aqui a minha audiodescrição, eu sou morena, de cabelos grisalhos, bem mais grisalhos do que o seu. Tem uma mecha branca bem grande na frente da cara, com os cabelos cacheados, bem compridos. Estou com um brinquinho vermelho e amarelo, com umas correntinhas bem bonitinhas, uma camiseta preta. E no fundo tem uns desenhos que eu gosto de fazer no meu tempo livre, a minha cachorra que tá aqui, que sempre é o meu anjinho da guarda. Onde eu tô, ela tá aqui atrás. E umas estrelinhas, tem vários desenhos aqui que eu gosto de brincar. E hoje vamos conversar aí, nossa, muita coisa legal pra gente falar. Muito. Bom, a gente aqui, a gente adora astrologia, nós somos entusiastas de astrologia, numerologia, é o que eu falei no começo, a jovem mística que habita em mim está muito feliz com esse episódio. Sim. E vamos começar falando que 2026, por tudo que eu vi por aí, é um ano um, né? Se a gente somar aí Sim. os algarismos do ano, dá um Sim. ano um, que significa o novo, o início, é isso mesmo. A gente soube também que o ano é regido pelo planeta Marte. Então, assim, queria que você falasse um pouco dessas características desse ano um e o que que os astros, os planetas, os números estão dizendo sobre 2026. O que que a gente pode esperar desse ano? Bom, vamos lá, tem muita coisa para falar. Para começar, o ano um é isso mesmo. Então, se a gente soma o 2 mais zero mais 2 mais 6 dá 10. Um mais zero dá um. Então, temos aí o ano um de acordo com a numerologia. E o ano um é um ano de início, é um ano de começo. Então,
o ano de 2026 já dá uma temática bastante diferente do que foi 2025, que foi um ano 9. E o 9 é o último número na numerologia, que vai de 1 a 9, é sempre apenas um algoritmo, algarismo. Eu não sou da matemática, eu sou da humanas, galera. Algarismo. Algarismo, isso. Então, se você soma, dava ano 9 e ano 9 é um ano de términos, de conclusões, de finais. Então, foi um ano um pouco mais pesado nesse sentido, porque ele trouxe ali conclusões de diversas coisas, tanto na sociedade quanto na nossa vida. 2026 vai vir trazendo uma renovação dessa energia. Agora acabamos uma fase de 9 anos, os últimos 9 anos compuseram ali uma década de uma fase da nossa vida e agora é hora de começar outra. E qual outra fase você vai começar na sua vida? Isso cabe a você a decidir. Ah, eu quero mudar de emprego, eu quero arranjar um namoro novo, eu quero mudar de casa, eu quero comprar um carro, eu quero viajar o mundo, eu quero ser mãe, eu quero, não sei, o que seja que você quer, eu quero me reinventar, quero ser uma pessoa diferente. Esse ano ele dá essa possibilidade para a gente fazer o que quiser, encontrar as áreas da nossa vida que não estão agradáveis, que não estão. Nossa, o jeito que isso aqui tá fluindo não tá mais me trazendo satisfação. O ano 1 é um ano de beleza. Limpa, limpa, limpa e vamos começar uma fase nova. Vamos plantar uma nova semente. Vamos construir, vamos aprender coisas diferentes, falar com pessoas diferentes, criar novas bolhas, né? Novos cenários no qual a gente pode se encaixar. Então, ele é um ano de muitas possibilidades e muito movimento. E daí, quando a gente junta tanto a astrologia quanto o tarô, isso aí vai lá para cima. É uma intensidade de movimento muito grande. Então, vou falar aqui do tarô, que é um pouco mais rapidinho, e daí eu termino com a astrologia. O ano de 2026 no tarô, por ser o ano 1 na numerologia, ele é regido pelo mago. E o mago é quem faz magia. Então é um ano de você criar, é um ano de você criar a realidade. E ao mesmo tempo no tarô é um ano, quando soma o 2 mais 2 mais 6 dá 10. E o tarô tem a carta 10 que é a carta da roda da fortuna. E a roda da fortuna é uma roda. Às vezes a gente está lá em cima, às vezes está lá embaixo, e às vezes, dependendo da forma como a gente enxerga aquela situação, isso pode ser bom ou ruim. Por exemplo, uma roda gigante. Às vezes, estar lá em cima da roda gigante é o objetivo que todo mundo quer. Eu quero ir lá para cima para ver a vista, mas para alguém que tem medo de altura, estar lá em cima da roda gigante é o maior pavor. Eu prefiro estar lá embaixo. Então, a roda da fortuna fala um pouco sobre aonde estamos, né? A vida é realmente um ciclo. Ano de 2026 terão altos e baixos, e a gente vai ter que aprender a lidar com isso e a movimentar e criar possibilidades. E às vezes é a forma como a gente enxerga a situação. Não é só porque todo mundo quer estar lá em cima na roda da fortuna que eu preciso estar lá. Eu vou estar aonde eu quiser, porque, carta do mago, eu posso criar a realidade que eu quero criar. Então, é muito potente, é muito forte. E a astrologia vem chutando o pé da porta, como a Fernanda Torres falou, os dois pés no, em qualquer lugar, porque é um ano regido por Marte e é um ano onde o signo de Áries, Aquário e Gêmeos vão estar com muita força. Então, um ano regido por Marte é um ano de movimento, de ação, não é para ficar parado. Se você ficar parado, 2026 vai te atropelar. É um ano para a gente correr atrás do que a gente quer, lutar pelos nossos ideais, lutar por aquilo que a gente acredita, errar e tentar de novo, e continuar e persistir. E existem 3 planetas, na verdade, 4 planetas, que são raros. É um movimento que, assim, se a gente for pensar cronologicamente, né, frequência, a última vez que eles aconteceram foram
há 150 anos atrás. Então, são acontecimentos raros na astrologia, tão raros que provavelmente muitos deles, ninguém que está vivo hoje, a pessoa mais velha viva hoje não viveu esses movimentos astrológicos antes. Então, ele pode ser o ano de 2026 pode ser um divisor de águas para uma nova sociedade que a gente vai começar a construir a partir de acontecimentos que se desdobrem agora. E quando a gente tem um encontro de Áries, Aquário e Gêmeos, Áries é movimento, é impulso, é ação. Gêmeos é curiosidade, é versatilidade, é informação. E Aquário é o visioneiro, o visionário, né? Que olha para frente, que olha para o futuro e cria novas possibilidades. Então tem um potencial muito, muito grande de revolução mesmo, de revolução pessoal. Eu posso revolucionar quem eu sou, não gosto de quem eu sou, então eu vou mudar. E esse ano te dá essa abertura, mude completamente, seja outra pessoa, porque você pode. Não existe regras falando que você não pode. E, ao mesmo tempo, na nossa sociedade, aí, coisas que estão acontecendo ao nosso redor não está fluindo da maneira como acreditamos, então vamos mudar. É Uhum. um ano poderoso, muito poderoso. Gente, maravilhoso. Uma injeção de ânimo, né? Logo no começo do ano. E eu queria até aproveitar e te perguntar, porque assim, como você falou, né? É um ano tão potente que se você não fizer nada, você é atropelado. Uhum. Voltando um pouquinho para 2025, muita gente que eu conversei também foi atropelado por 2025. Muita coisa aconteceu, e umas com um monte de coisa ruim, não sei o quê. A gente pode entender que tinha que acontecer porque tinha que acabar? Isso, exatamente. O ano 9 é um ano bem mais pesado do que um ano um. Um ano um, ele é um ano com muito mais energia, ele acabou de começar. O ano 9 já viveu 9 anos, ele já está cansado, ele já está sem paciência, ele já não aguenta mais. Então, o ano de 2025 também foi um ano bastante movimentado. Eu acho essa duplinha aí, 25, 26 é forte, mas os dois eles vão, eu imagino que eles vão ter temáticas bastante diferentes. Uhum. Um ano 9, 2025, ele foi pesado e foi difícil, de um jeito doloroso até. Uhum. E o ano de 2026 ele tem o brilho de você ressignificar esse peso, de você transformar esse peso em algo leve, em algo que agora é a sua potência. Vou dar um exemplo pessoal. Em Uhum. 2025, ano passado, eu me machuquei e tive que fazer uma cirurgia no joelho. E essa cirurgia, gente, não machuquem o joelho de vocês, tá? Cuidem do joelho de vocês, vão pra academia, porque ter que operar o joelho é uma das coisas mais difíceis que já passaram na minha vida. Eu estou até hoje com dificuldades de andar, porque estou ainda no processo de fisioterapia e etc. E ano passado eu machuquei o joelho em março. Eu estou até hoje, em janeiro, com bastante dificuldade. O ano inteiro eu quase não andei, ou andando com muletas, com bengalas, cadeiras de rodas, porque não conseguia ficar em pé. Pesado, um ano triste, um ano que a minha saúde foi um ponto de incômodo de forma intensa. Porém, esse problema no meu joelho eu tenho desde que eu sou garota, desde que eu Uhum. sou menina. E eu, desde que eu sou menina, sei que eu precisaria fazer uma cirurgia em algum momento da vida. A cirurgia veio no ano 9, um ano de resolução, um ano de finalização de problemas. E o que eu imagino que aconteça a partir de agora, no ano 1? Já estou operada, então teoricamente não tenho mais problemas, eu preciso apenas me fortalecer. Fortalecer aquilo que ano passado foi uma dor muito grande. E daí, nesse próximo ano, pode ser que eu vá me fortalecer e vir a próxima Graciane Barbosa, entendeu? E daí vou ficar fortona, porque agora eu tenho que ir para academia 5 vezes por semana porque o médico mandou. Então, a possibilidade disso virar
deixar de ser o meu ponto fraco e de repente virar o meu ponto forte a partir da superação de uma dor e um problema é grande Uhum. e é possível. Então, essa é um pouco a diferença do ano 9 e do ano um. O ano 9 é difícil, é cansativo, mas o ano um a gente tem a possibilidade de ressignificar, de aprender com os problemas e falar, então eu vou ser completamente diferente e ir para o lado oposto. Então, Muito bom. Acho que dá também uma injeção de ânimo, né? sim, Muita gente que está escutando deve se identificar também. Ou teve um problema com o emprego, ou perdeu o emprego, ou se separou, né? Coisas que foram pesadas, mas é isso, gente. Vamos entender que precisava acontecer para você renascer aí, tal qual uma fênix maravilhosa nesse 2026, não é isso? isso mesmo. Muito bom. Eu vou fazer um intervalinho agora e a gente volta já já. Estamos de volta aqui hoje com esse papo delícia com a Giovana. Ai, para não ficar só falando de astrologia, Gi, queria que você falasse um pouco da sua trajetória. Você é formada em pedagogia e como que foi essa mudança de área? Por que que você escolheu a astrologia que escolheu você? Como que foi? Foi a astrologia que me escolheu, com certeza. Eu já pulei em várias áreas na minha vida, assim. Então, minha primeira faculdade eu fiz turismo, depois eu pulei para pedagogia e acabei na astrologia. Nada faz muito sentido. Quando eu aprendi a ler meu mapa astral, eu descobri. Tem sentido sim, meu mapa astral já dizia. Mas foi o seguinte: na época que eu comecei a estudar astrologia, eu comecei por curiosidade. Ah, esse negócio de signo é legal. Eu sou aquário, amo ser aquário. Assim, eu sempre achei um signo muito legal. As pessoas falavam lá, eu li a revistinha da Capricho, Aquário Liberdade. Eu, ai, é mesmo, liberdade, amo. Gosto muito de aquário, de muitas amizades. Ah, isso, gosto. E daí eu comecei curiosa mesmo a ler cada vez mais. E daí, nessa época, eu estava dando aula, eu dava aula de inglês, e eu ficava prestando atenção nos meus alunos, ficava prestando atenção nas pessoas da faculdade. E daí eu ficava lendo os livrinhos e ficava, nossa, isso aqui dá certo. Teve uma época na faculdade que eu fui lá na impressora da faculdade e imprimi uns 30 mapas astrais de todo mundo que eu conhecia, assim, por perto, mãe, pai, tio, vô, todos os meus amigos. Eu tinha uma pastinha com os mapas astrais impressos de todo mundo. E as coisas aconteciam, eu ia lá, pegava o mapa e ficava. Estava escrito isso mesmo, olha só. E é um processo, estudar astrologia é um processo de um autoconhecimento, porque você vai se reconhecendo de formas diferentes. Por exemplo, muitas coisas que eu achava que eram defeitos meus, na verdade, eram habilidades mal desenvolvidas do meu mapa astral. E se uma habilidade estar mal desenvolvida, eu preciso apenas desenvolver. Então, isso não é um defeito, é só porque eu ainda não trabalhei essa parte na minha vida. Então, esse tipo de visão começou a abrir a minha mente, assim. Quando eu comecei a prestar atenção nas pessoas ao meu redor e a fazer o cara crachá ali, ó, Vênus em Gêmeos, Vênus em Gêmeos. Ah, é assim que funciona.
Isso também começou a me ajudar a entender as pessoas, a entender como me relacionar com as pessoas, como conversar com as pessoas, como eu dava aula na época, como ensinar melhor os meus alunos. Então, que tipo de abordagem eu precisava ter com fulano que eu não podia ter com ciclano, porque cada aluno ele se aprende de uma maneira diferente, né? Então, come- começou por um hobby, depois virou uma pequena obsessão, onde eu só conseguia pensar e falar sobre astrologia. Eu comecei a fazer leitura de mapa astral e é isso, a astrologia ela foi me sugando, até hoje eu não consegui sair desse mar. Porque quanto mais a gente vai estudando, quanto mais a gente vai lendo, ou prestando atenção no mapa astral, a cada previsão que eu faço, e alguém me manda uma mensagem um mês depois, Giovana do céu, eu não acredito que você falou isso. Aconteceu. E eu fico, nossa, eu falei mesmo, menina, que coisa. Porque é realmente muito fascinante, é algo que não tem fim, assim. A astrologia é muito vasta, tem muita coisa pra gente fazer, pra gente falar, pra gente estudar. Aí, de repente, eu tava lá dando aula, muito mais preocupada em ler o mapa astral dos meus alunos do que da aula. Eu percebi que era melhor eu mudar mesmo, que eu não tinha mais opção, eu tinha sido fisgada. E aí então, você conseguiu fazer mesmo disso a sua carreira. E aí hoje você está no Astrolink e consegue exercer esse seu conhecimento todo E também para essa coisa que eu falei no começo, né? Do autoconhecimento, do desenvolvimento. Dá para linkar uma coisa com a outra, né? E eu acho que isso é fascinante na astrologia. porque a astrologia é uma ferramenta para a gente se entender. Existem milhares de ferramentas, né? Terapias, Uhum. outras, e tantas ferramentas para a gente se identificar e se entender ali como estamos ou barra como somos. E a astrologia ela é uma ferramenta que abrange todas as áreas da nossa vida. Se eu quero saber a minha vida profissional, eu tenho uma área ali no meu mapa astral onde eu vou encontrar. Então, por exemplo, depois que eu virei astróloga de fato e comecei a realmente a querer sugar o máximo possível da astrologia, cada profissão tem um mapa astral, tem uma configuração astrológica que pode ser mais ou menos favorável para aquela profissão. Então, um posicionamento de Júpiter em Sagitário ou Júpiter em Capricórnio, geralmente são pessoas que são bons professores, ótimos professores. Às vezes um Marte em Áries são ótimos atletas. No meu caso, o astrólogo, ele tem o Urano na casa 10 e eu tenho o Urano na casa 10 que é geralmente uma profissão associada a astrólogos, porque traz características que as pessoas geralmente gostam de expressar na profissão. Então, pessoas que querem uma profissão mais analítica vão ter uma configuração no mapa astral assim, pessoas que querem uma profissão meio maluca, que nem a astrologia, vai ter um Urano lá na casa 10 falando, porque Urano é a falta de padrão. Tá todo mundo indo na direita, eu tô indo para a esquerda porque tô querendo ir na contramão das pessoas. E a astrologia é um pouco isso, né? Ela não é ciência, ela não é psicologia, ela não é terapia, ela é só um tudo junto misturado. Então, a gente consegue analisar ali no nosso mapa astral, e a gente consegue analisar até mudança de carreira. Então, momentos em que, porque existem fases na nossa vida, como eu disse antes, a gente tem quatro planetas, que são Saturno, Netuno, Urano e Plutão, mudando de signos. Cada um desses planetas fica mais de 10 anos em cada signo. Então, por exemplo, quando um Urano, que fica 7 anos em cada signo, ele está passando ali por um local no seu mapa astral específico, pode ser que durante aqueles 7 anos você esteja mais atraído a fazer uma profissão X, ou a se desenvolver mais dentro de um cargo assim. E depois que esses 7 anos se passa,
Ai, cansei dessa fase, não aguento mais. Já fiz bastante, agora eu quero fazer uma coisa nova. Então, você traz ali um frescor de mudanças, porque esses planetas, eles ficam muitos anos em cada signo, então eles podem trazer aí um grupo de anos. E daí, cansa, passa para a próxima. Agora eu quero fazer algo diferente, quero me arriscar numa uma nova profissão, quero um novo cargo, começar um novo negócio. Então, e esse ano de 2025 é isso, assim, como todos esses planetas vão mudar, e é raro todos eles mudarem ao mesmo tempo, todo mundo vai mudar ao mesmo tempo, pode ser que 2025, quem tá meio de saco cheio da profissão que tá fazendo agora, quanto mais. Pode ser que 2026 te traga possibilidades. Nossa, pode ser que se eu desenvolver esse lado, vou ficar mais alegre. Então, vai tentar. E daí você vai tentar, não vai dar certo, e daí você vai encontrar outra coisa e outra coisa. Às vezes é isso, assim, eu comecei na astrologia como curiosa, sem nenhuma intenção. Foi lá Uhum. num dia, num domingo, que eu estava sem nada para fazer. Eu comecei a ler um site chamado Astrolink, que hoje eu trabalho nesse site. E comecei a ler, só por curiosidade, de repente eu tô aqui 10 anos depois, super trabalhando e super astróloga, e isso virou de fato a minha renda principal e começou sem pretensão nenhuma. Então, 2026 pode trazer isso, assim, se você tá meio cansado, vá ler coisas diferentes, vá fazer coisas diferentes, porque às vezes você pode acender a faísca que você precisa para começar aí essa nova fase. Muito bom. E é interessante que, assim, independente de você acreditar ou não em astrologia, são o que a gente está falando aqui, independe da crença, né? É isso. Ah, a gente está falando que o ano um é um ano de começo, beleza, mas se uma pessoa mais cética, mesmo que não acredite, não sei o quê, são posturas de vida que você pode fazer independente desse ano ser um, ou dois, ou três, ou quatro. É da gente também sair dessa inércia que às vezes a gente se coloca, né? Eu gosto muito de, quando eu falo de previsões na astrologia, às vezes nem eu acredito no que eu falo, tá? Daí o pessoal, depois que eu faço a leitura do mapa astral, um ano depois, a pessoa vem pro meu feedback. Giovana, você acertou absolutamente tudo. Eu, nossa, nem tava botando fé. Nem acreditava, menina. Por quê? Às vezes eu tô aqui conjecturando coisas que no presente até me parecem meio absurdas. Uhum. Mas vai que. E às vezes o vai que dá certo. E o que eu gosto quando eu falo de previsões na astrologia, não é que eu preciso ou não agir de acordo. Uhum. Porém, se eu estou mais consciente, por exemplo, vou dar outro exemplo de uma leitura de uma pastoral que eu fiz no final de 2024. Eu fiz sobre o ano de 2025. Lá naquela leitura eu falei, olha, o segundo semestre está propenso para você ser promovida, para você ganhar mais dinheiro, para você ter um novo negócio, para você projetos. Tem dinheiro entrando aqui, ou tem oportunidades acontecendo aqui no segundo semestre. Tá, fim, vamos seguindo a vida. Essa cliente foi seguindo a vida, porém já sabendo que no segundo semestre do ano de 2025 poderia ser favorável, desde o começo do ano ela já começou a se colocar mais em certos lugares no trabalho, a chamar mais atenção, a falar toda vez que era solicitado ou toda vez que ela achava que era positivo, porque é aí que a gente começa o nosso networking. No segundo semestre, o que aconteceu? Veio agosto, ela foi promovida. Dito e Olha só. feito. Foi a astrologia que promoveu ela? Não. Foi a qualidade do trabalho dela. Foi a forma como ela se posicionou. Foi o valor que ela agregou para a empresa na qual ela trabalha. Porém, sabendo que existia esse ambiente favorável, fica mais fácil da gente se realmente ter a confiança de falar, não, vou falar sim. Não sei se as pessoas vão gostar do que eu vou falar, mas eu vou falar, porque Uhum. eu acho que pode ser favorável.
Então é um momento ali de confiar. Ou o contrário também, a astrologia está falando: olha, tome cuidado nesse momento, vou tomar cuidado para conversar com as pessoas. Não por mal, mas só para me prevenir, só Uhum, porque a gente pode ser um pouco mais consciente mesmo para agir, sim. consciente para falar, para pensar. E às vezes usar esses aspectos que são não favoráveis realmente nos ajudam a tomar melhores decisões no nosso dia a dia. Então, Muito bom. Vou fazer mais um intervalinho e a gente volta já já. Presente há mais de 30 anos no mercado, a Mega Brasil Comunicação é considerada por muitos um hub de ações e experiências que agregam valor à cultura corporativa e valorizam o desempenho dos profissionais desse setor. Mas afinal, o que é realmente a Mega Brasil? Mega Brasil é notícia. Mega Brasil é editoria. Mega Brasil é evento. Mega Brasil é reconhecimento. Mega Brasil é informação. Mega Brasil é comunicação. Mega Brasil. A história da comunicação passa por aqui. Estamos de volta com esse papo aqui com a Giovana. E último bloco já, passou muito rápido, Gi. Queria perguntar para você, como a gente falou, né, sobre essa coisa do autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, queria explorar um pouquinho mais isso. Pensando, principalmente no universo feminino, né? Aqui a gente fala muito com mulheres e para mulheres. A gente tem nosso universo feminino tem muitas atribuições, né? Tarefas que a gente tem muito a mais do que os homens, tem estudos aí, né? Por exemplo, o estudo publicado pelo IBGE em 2024 fala sobre essas estatísticas de gênero. Então, as mulheres trabalham em média pelo menos 2 horas ou mais a mais que os homens por semana. Isso fora os trabalhos domésticos, afazeres domésticos, cuidado das pessoas, que acaba ficando na sobrecarga para a mulher. A gente tem um nível educacional mais alto, mas a gente ainda ganha menos que eles. Então, assim, tem muitas questões aí que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Como exercitar esse autoconhecimento diante de tantas demandas, de tantos desafios? Então, trazendo mais para essa parte do autoconhecimento, que dicas práticas você daria para as mulheres para começar a praticar esse autoconhecimento e tentar ter uma vida mais bacana, mais tranquila, enfim. como eu tinha falado antes, a astrologia ela é muito poderosa e ela nos ajuda em diversas situações. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer comigo mesma é lá no Astrolink você tem o seu horóscopo personalizado, gratuito e é de acordo com o seu mapa astral. E nesse horóscopo, geralmente tá ali, ó, cuidado com conversas no dia de hoje, ou um dia favorável para X ou para Y, que são essas pequenas dicas, pequenos conselhos que tem ali diariamente e de uma forma bastante personalizada, porque ali no Astrolink você vai ler o seu mapa astral, ele vai ler o seu mapa astral completo. Então, não só o seu Sol, não só o seu ascendente, não só o seu Júpiter, a sua Vênus, mas todo mundo junto. E é essa que é a complexidade da astrologia, você entender tudo junto. E essa é uma atividade que pode ser boba, pode estar ali dentro do campinho da superstição, né? De eu ler todo dia o meu bilhetinho da sorte, que nem sempre é da sorte, no caso da astrologia, a maioria das vezes não é só, não é, tem uns tapa na cara ali. Mas é um jeito de você
se preparar para a sua semana. Então, por exemplo, essa semana eu tenho tais compromissos. E eu sei que tais compromissos demandam de mim um tanto de energia, um tanto de simpática, de beleza, de força. E às vezes a astrologia daquela semana tá falando: vai, minha filha, vai que eu tô aqui atrás contigo, vai que tu consegue. Porque às vezes a gente consegue, e às vezes não. E quando a gente não consegue, eu também acho que a gente tem que saber dizer não, saber falar: eu não consigo, faça você. Não é nem pedir ajuda, é faça você. É a sua vez agora, porque eu hoje não dá, fiz semana passada. Saber delegar e demandar um pouco atividades e entender os nossos limites, assim. E se você não quiser ali prestar atenção na Lua, no posicionamento da Lua, no posicionamento do seu mapa astral, às vezes é uma própria autossensação, né? Semana que a gente está menstruada, semana tá muito estressante. É a gente realmente aprender a delegar, aprender a separar as coisas e que tá tudo bem, assim. Uma das coisas que eu aprendi muito com a astrologia é que a gente tem. Isso é meio óbvio, mas eu só fui me tocar com a astrologia. Nós temos várias áreas da vida que são pilares para estarmos bem. E às vezes a gente foca excessivamente em um único. O meu trabalho, o meu relacionamento, a minha casa, e fica só nesse problema sem perceber que se eu não também tomar conta de mim, se eu não dormir, se eu não cuidar da minha saúde, se eu não cuidar do meu lar, se eu não conversar com os meus amigos, se eu não conversar com os meus parentes, se eu não hum, dar uma introspectada e ficar um pouco em silêncio, eu preciso ser todas ao mesmo tempo, porque há todas dentro de mim. E todas essas Giovanas precisam ter o seu próprio espaço. Eu tenho a Giovana que precisa ficar quieta e não quer falar com ninguém. E também tenho a Giovana que não para de falar nunca, e que você fica, pelo amor de Deus, fica quieta, minha filha. Porque essas duas habitam em mim e elas precisam de espaço para habitar. E ela tá lá, o meu mapa astral tá lá bem claro. Se você não. E é isso que eu falei lá no começo: se você ficar parada em 2026 te atropela, é um pouco isso também. Se eu não prestar conta de todas as áreas da minha vida, se eu não tentar equilibrar os meus pratos da melhor forma que eu consiga, não é o que a sociedade espera, porque a sociedade espera que a gente faça coisa demais. É sobre o que eu sei que eu consigo fazer e, melhor, o que eu quero fazer. Então, o que eu hoje eu dou conta disso, hoje eu quero fazer isso, e hoje não, eu não quero. Vai ficar para amanhã e tá tudo bem. Eu acho que essa é uma dica de autoconhecimento que a gente vem falando também aqui em alguns outros episódios, que a gente, quando a gente se conhece, fica mais fácil a gente colocar limites e até deixar alguns pratinhos caírem, que é isso, é o prato do que os outros estão esperando que a gente fique rodando lá, né? Então a gente precisa também, acho que um bom exercício, já que a gente está começando o ano aqui, é se conhecer a ponto de saber os seus limites. É E isso. se você começa a colocar limites e as pessoas começam a ficar estranhas com você, ou é porque estava sem limite e agora elas estão lidando com os seus limites, né? A gente tem que colocar. A gente quer normalmente dar conta de tudo. Não dá para dar conta de tudo. A gente tem que dar conta da gente, né? E é entender assim que às vezes a gente deixa um prato cair e é um prato que a sociedade espera que a gente não deixe cair. Porém, o que a sociedade não está vendo é que ao deixar esse prato cair, eu estou tomando conta de um prato que eu tinha deixado cair lá atrás e Hum. tá me dando maior dor de cabeça. Então agora, nesse momento, e às vezes é momentâneo porque nada é para sempre. Nesse momento, esse prato aqui, sociedade, sinto muito, vai cair sim. Porque agora eu preciso cuidar desses trapinhos aqui que já quebrou tudo, eu preciso remendar. Porque a gente não dá conta de tudo ao mesmo tempo.
a gente tem que fazer turnos. Então, tem um turno que eu estou ali muito mais no meu trabalho está demandando mais de mim. Tem outro turno que sou eu que preciso de atenção. Eu preciso dormir, eu preciso ficar quieta. Outro turno eu preciso dar atenção para minha família. E essas coisas, elas não têm que competir, elas só têm, né, são prioridades diferentes, assim, cada momento a gente tá com uma prioridade e dependendo da prioridade é um prato que eu vou pegar para rodar. Não preciso dar conta de tudo de uma vez, apenas daquilo que tá ali e que tá fazendo sentido para mim. E como eu tinha falado esse ano antes, esse ano é um ano de Áries. E Áries é exatamente isso. É agir de acordo com o que eu quero. Uhum. E é de acordo com a nossa autenticidade. Porém, como tem Saturno entrando em Áries, Saturno é limites, é responsabilidades. Então, é sobre o que eu quero com limites, o que eu quero fazer com responsabilidade, o planejamento que eu quero agir ou que eu quero criar na minha vida daqui para frente que vai me levar para um novo lugar, mas é porque é algo que tem uma paixão, um fogo me movimentando. É até engraçado, nós duas estamos com vermelhinhas hoje, 2026, a cor é vermelho. Tá com medo de agir? Bota vermelho. Põe vermelho na boca, põe vermelho na blusinha, põe um vermelho na unha, porque um vermelho é uma cor de confiança, é uma cor de força, de paixão. E 2026 é um ano para a gente usar confiança, coragem, paixão e para se movimentar, para agir com planejamento, com estratégia, com responsabilidade. Não quero ninguém pedindo demissão do emprego de um dia para a noite. O boleto vai continuar chegando, então vamos ter responsabilidade, mas vamos agir, vamos movimentar. Se não tá bom, vou criar coisas diferentes. Se eu não aguento mais rodar esse pratinho, joga o pratinho que nem um frisbee lá para fora e pega outro e vai, segue em frente. Eu acho que é um ano que não tem paciência para ficar lidando com os problemas que os outros acham que eu tenho. Eu não tenho outros. Então, eu vou lidar com os problemas que eu tenho de verdade, porque é sobre eu estar bem, eu estar feliz e É bem ariano isso, né? É bem ariano. bem, Bom, a Ariane. gente está chegando já no finzinho, no finzinho, no finzinho. Queria que você deixasse assim não sei se dá, mas que você deixasse um recadinho assim, uma mensaginha para cada um dos signos. Consegue? Uma coisa rapidinho? Ixi, vou tentar. Vamos Tá. lá, se eu vou conseguir ser rápida. Para o ariano, para a galera de Áries, é um ano para você ter coragem de se movimentar. Porém, cuidado com o impulso e com o fogo de palha, porque você precisa sustentar aquilo que você vai criar, aquilo que você vai desenvolver. Não adianta ficar criando um tantinho de coisa e desistir no meio do caminho. É um ano para fazer e para sustentar, porque a gente quer uma revolução que vai durar aí os próximos 10 anos da nossa vida. Então, vamos criar esse futuro hoje. O ariano fica essa dica. Para o taurino, 2026 é um ano que pode te ajudar bastante a sair um pouco da zona de conforto, a sair um pouco da inércia. É um ano que te ousa, que te cutuca para você realmente se movimentar e fazer coisas diferentes. Então, vá fazer algo pela primeira vez, vá testar alguma coisa diferente. Saia um pouquinho daquilo que eu já conheço, porque acho que novos caminhos aí podem abrir para você. Para o geminiano, é um ano para você criar. É um ano muito criativo para o geminiano. Um ano para você pensar realmente ali, fazer coisas diferentes, mudar de ideia quantas vezes você quiser, geminiano. Esse ano é teu. Porém, toma cuidado, porque assim como eu falei lá para Áries, é um ano de sustentar. Então, o geminiano vai ter que tomar bastante cuidado com a ansiedade, porque coisas demais geram um exagero, geram aí uma certa ansiedade, e é importante você ter foco, porque queremos construir o futuro que desejamos para os nossos próximos 10 anos. Aliás, essa é uma boa pergunta para todo mundo, tá? Metas aí de comecinho de 2026, responda. Qual é o futuro que eu quero criar para os meus próximos 10 anos?
Imagine esse futuro. Não há limites. Crie. Realmente se coloque lá em cima tudo que você gostaria de conquistar nesses próximos 10 anos. Esse é o ano 1. Esse é um ano de plantar esses seus desejos. E plantar e regar. Então, para você, geminiano, persistência e foco. Cuidado para não se distrair demais, porque você pode se perder. Para os cancerianos, principalmente agora no primeiro semestre, a galera de câncer está muito favorável. É um ano se joga, se coloca no lugar que você acha que tem que se colocar. A astrologia está dando aí um empurrão de coragem para você fazer e acontecer aí na sua vida. Realmente movimentar, seja o que você queira movimentar. E pensa em você, canceriano, qual é a área da minha vida que eu quero transformar agora? É o teu momento. Vai, amanhã já começa. Para a galera de Leão. Leão também tá feliz. 2025, 26 está ótimo para Leão. E daí para Leão é mais para o segundo semestre, para Câncer é agora mais no primeiro. Mas também um ano muito criativo, um ano em que vocês conseguem se colocar de uma maneira mais confiante e sem tantas indecisões, sem tantas inseguranças internas. O ano de 2026 é um ano que te ousa, que te cutuca para você ser autêntico, sem medo do que o outro vai pensar. Seja você mesmo, independente do pensamento do outro. E para o leonino, às vezes, isso é difícil. Então, vai te cutucar nesse lugar. Vai ter vários eclipses em Leão em 2026 também. Então, assim, é um ano para você se renovar, se reinventar e se colocar no mundo sem medo. Ou, se tiver medo, vai com medo mesmo. Vai que é tua, que 2026 vocês vão arrebentar. Pessoal de Virgem, é um ano ótimo para colocar um pouco a cabeça no lugar. Um ano que talvez vai ser para os virginianos um pouco mais introspectivo, porque é um ano de muita movimentação, muitas mudanças. Virginiano se sente um pouco nervoso, um pouco inseguro, instável em meio de tantas mudanças. Então, se estiver sendo difícil para você lidar com tantas informações, Virginiano, vai com calma. Respira, não tem problema. Cada um tem o seu tempo. A gente precisa se movimentar, mas ninguém falou que tem que se movimentar do mesmo jeito e do mesmo ritmo. Cada um vai no seu jeito e vai encontrando seus lugares, assim. Se você for encontrando devagarinho no seu tempo o espaço de oportunidade que 2026 pode criar para você, pode ser que esse ano você consiga se valorizar e se colocar em uma nova situação de vida que pode te ajudar a olhar para frente aí nesses próximos 10 anos. Virginiano adora planejamento, olha aí, um planejamento de longo prazo para vocês criarem e desenvolverem. Vai devagarinho, mas vai fazendo, sem ficar parado, beleza? O pessoal de Libra. O pessoal de Libra 2026 vai ser dedo na ferida. É o ano para vocês aprenderem a falar não. Ai, vamos em tal lugar? Não. Gostou de tal coisa? Não. Não é para ficar agradando os outros. Não é para ficar querendo ser o justiceiro. Esse é o ano para você olhar para você. Porque enquanto você está tentando fazer a paz entre os opostos estão te engolindo. Então, 2026 é um ano para você se colocar, mesmo que isso desagrade. E daí é onde a ferida vai doer para os librianos, porque é o ano para desagradar. Para você que gosta de agradar demais, pode ser complicado, mas é para você se empoderar, é para você ter força, para você entender que a sua opinião vale sim, mesmo que ela seja errada. Ela vale, e é isso que importa.
para o pessoal de Escorpião, tô fazendo aqui ao vivo. Então, para o pessoal de Escorpião, esse é um ano que ele pode ajudar você a colocar os pés no chão. Também tende a ser um ano um pouquinho mais devagar do que o restante. Para o escorpiano, esse ritmo acelerado que vai entrar, ele vem de uma forma diferente, de uma forma um pouco mais introspectiva. Então, pode ser que você esteja mais ansioso consigo mesmo. Então, para o escorpiano e escorpiana, vamos se cuidar, vamos conversar com as pessoas. Esse ano é um ano que conversar com os outros pode ser que ajude a gente a entender os nossos problemas. Então, ir trocar ideia com um amigo, fazer uma terapia, sempre positivo. E entendendo esses nozinhos emocionais que podem ser que apareçam, pode ser que você encontre aí possibilidades de crescimento e possibilidades de ascensão. É um ano de Marte, Escorpião é um signo regido por Marte, então tem aí uma força te movendo para frente. Então vai. Da mesma forma como o leonino, se tiver com medo, vai com medo mesmo. Mas também vai no seu tempo e entendendo como você vai desvendando esses seus nozinhos, porque eles podem te mostrar aí um caminho da próxima década. Para os sagitarianos, esse é um ano bastante positivo também, uma energia de fogo que fala bora, bora, bora. Para o sagitariano, é um ano bastante favorável para você se reinventar, fazer da mesma forma, fazer coisas diferentes, fazer coisas que você nunca fez. Porém, tem que tomar um pouco de cuidado com. Eu ia dizer arrogância, mas não é exatamente arrogância, é aquela sensação de que eu sei, eu já fiz, eu já experimentei, porque 2026 está trazendo coisas novas, ninguém sabe, ninguém viveu, ninguém experimentou. Ninguém que está vivo na face da Terra hoje experimentou o que 2026 vai trazer para a gente. Então, se permita, de uma forma mais humilde, mais aberta, a viver essas experiências e a aprender com elas. Também com foco. É importante ter foco. É um ano de estratégia, planejamento, de ação, mas de planejamento. Então, cuidado também com o fogo de palha. Cuidado para não se perder com muitas opções. É preciso, se tiver muitas opções, dá uma filtrada. Vamos aí, prioriza. Primeiro eu começo aqui, depois eu vou lá, porque não dá para abraçar o mundo ao mesmo tempo. A gente tem que escolher as nossas batalhas. Para o capricorniano, esse ano de planejamento e ação é ótimo. Mas Capricórnio, ele geralmente gosta muito mais de planejar do que de agir. Ele é o craque da estratégia. É estratégia e é para fazer planejamento, ele adora. É planejamento para os próximos 10 anos. Pode deixar, minha planilha está pronta. Mas tem que agir, capricorniano. Tem que pôr em prática. Tem que falar com o outro. Tem que dar sorrisinho. Tem que ser sociável. Tem que investir no networking. Tem que se abrir. Se a sua dor aí, por exemplo, é um relacionamento, você não vai achar um novo relacionamento sentado no sofá, tá? Tem que sair. Tem que olhar na cara dos outros. Não vai encontrar um novo emprego também assistindo Netflix. Tem que mandar currículo. Então, é um ano de ação. Planeja, mas faça. Bora pôr a mão na massa. Para o aquariano, é um ano poderoso. É um ano de reinvenção total. O aquariano, seja esquisito. E eu adoro, eu sou aquariana? Ah, adoro. Seja esquisito. Seja fora da curva. Porque é um ano que o esquisito, a criatividade, o novo, a inovação pode ter muito espaço. Então, algo que esteja passando na sua cabeça que pode não ser muito convencional, 2026 pode potencializar isso. Esse ano é um ano muito comunicativo, é um ano muito social e é um ano de muitas mudanças sociais, políticas e pessoais. Então, aproveite essas mudanças para você se reinventar e fazer diferente. E é isso, vamos fazer diferente. Não precisa se apegar
ao passado. O passado terminou lá no ano 9, gente, ano 1. Viva! Viva! Agora é o futuro. O aquariano, a gente também vai ter um monte de eclipse aí em 2026, já começa em fevereiro, tá, gente? Carnaval vem com eclipse em aquário, vai ser um eclipse super intenso e de renovação grande aí. Então, não é para esperar até maio para fazer as coisas não, hein? É para começar já, 2026 já começou, galera. E a galera de peixes, para finalizar, esse é um ano que pode ser que te ajude a fluir aí com ideias, com criatividade, porém, para os piscianos é importante vocês trabalhar aí a questão do foco, porque pisciano tem a facilidade de se distrair, então é um ano de planejamento, precisa ter foco, precisa ter estratégia, já falei para isso de outros signos também. Temos eclipses em Peixes e Virgem também durante o ano de 2026. Diferente dos eclipses de Aquário e Leão, os eclipses de Aquário e Leão, eles vão abrir, é um novo começo. O de Virgens e Peixes já estão acontecendo desde 2024, então é uma nova sensação de conclusão aí. Então, para os piscianos, esses eclipses que vão acontecer e o ano também de 2026, ele traz aí outra oportunidade de você pôr ponto final naquilo que você não pôs ainda, porque antes de começar algo novo, a gente precisa terminar com o velho, precisa limpar, é um ano de limpar coisa velha, tirar do lugar e se reinventar, entender aí o que você quer e o que você imagina para o novo. Uma dica muito legal para os piscianos e que 2026 traz é: seja lúdico. Vamos ser lúdico? Vamos brincar, gente. Vamos. Ano passado o Bobbie Good já ficou super famoso, né? Brincar de colorir. Vamos colorir outras coisas. Vamos pintar uma parede. Vamos fazer umas coisas diferentes, umas coisas meio artísticas, assim. Nem precisa ficar bonito, tá, galera? É só para brincar. É só para gente elaborar esse lúdico na nossa cabeça e conseguir sair do comum, porque quando a gente sai do comum, aí é que as oportunidades abrem, aí é que a gente encontra novas opções. Então, acho que é aí uma dica. Mas assim, dei um resumão, muito resumão aqui para todo mundo, mas lá no Astrolink tem o guia de 2026 e é um guia gigantesco, gente, com mais de 15 páginas falando no trabalho, no relacionamento, família, dica mês a mês, todos esses trânsitos para o seu mapa astral. Então é um guia super personalizado, com previsões super detalhadas de tudo que 2026 vai trazer. Super legal, comentei aqui mais cedo que a astrologia é sobre se preparar. Vai lá ler o seu guia para se preparar ali no detalhe, tudo que cada fase do ano vai te pedir. E dê o seu melhor. Eu tenho certeza que vocês vão brilhar. Ai, gente, maravilhosa. Gi, foi um prazer, eu amei conversar com você. Obrigada pelas previsões aí para cada um dos nossos signos. Tenho certeza que a nossa audiência amou. Muito obrigada. Todo mundo seguindo o Astrolink. Vamos consultar nossos mapas, nossos horóscopos aí. E que a gente tenha um ano maravilhoso, cheio de realizações. Gi, muito obrigada e muito obrigada a você que voltou a nos acompanhar esse ano. Vamos seguir junto aqui nesse ano todo de 2026. Esse programa teve o roteiro da Juliana Ribeiro, a edição do Vitor Rocha, da Mega Brasil. E a gente segue aqui. Esse é só o primeiro. Daqui 15 dias a gente volta com outra mulher incrível para falar ainda um pouco mais de carreira e sobre esses temas que a gente gosta tanto. Muito obrigada por estarem aqui novamente esse ano com a gente e a gente se vê no próximo episódio. Um beijo, tchau, tchau.